Então, pessoal, nós temos aqui algumas situações que os alunos estão aí preocupados, né? Só ressaltando que não há motivo para ficar preocupado, pelo menos assim, de início, porque todo início ele é mais fácil, né? E aqui nesse caso vocês têm apenas uma introdução. Então, por agora é só falando assim por cima, tá certo? Nós estamos então falando palavras parônimas. Ah, mas até agora eu não entendi. Só lembrando, palavras parônimas são aquelas parecidas, ou sejam elas parecidas parcialmente ou totalmente, elas são parecidas, tá? Então, falou que são palavras parônimas, são palavras parecidas. Aí, depois é que vai ter nas classificações, né, que vai ter nas diferenças, tá certo? Então, inicialmente, o que são palavras parônimas? Palavras parecidas, pronto, não tem mistério nenhum, tá certo? Só ressaltando que nas nossas palavras parônimas, nós temos algumas ideias aqui, temos até mais, mas de início são as palavras homófonas, né? Que são aquelas, aqui era para ter colocado fonemas, são aquelas que são parecidas no fonema. O fonema é o que? É o som, aquelas que são parecidas no som. Homógrafas, olha aqui, ó, lembra de grafia, né? Grafia, lembre-se do caderno de caligrafia, que tem alguma coisa a ver com a escrita. Aquelas que são parecidas na escrita, tá bom? E tem as palavras polissêmicas, ou seja, as palavras polissêmicas são aquelas que são idênticas, né? Mas idênticas como? Aquelas que são idênticas no fonema e na grafia, porque às vezes a palavra é parecida no som, mas ela é diferente na escrita, ou ela é parecida na escrita, mas é diferente no som, tá certo? Então, nesse momento, nós estamos falando sobre palavras polissêmicas, ou seja, elas são idênticas, mas, muito embora elas sejam idênticas, elas têm significados diferentes. Polissêmicas, lembrem-se daquela palavra polissílabas, né? Que tem mais sílabas, não é isso? Monossílaba é uma sílaba, dissílaba tem duas, trissílabas tem três e polissílabas tem quatro ou mais. Então, polissêmicas quer dizer que tem vários significados. A palavra em si parece ser a mesma, mas na hora que nós vamos averiguar, aí é que nós vamos ver a diferença. Ou seja, se eu chego aqui para vocês e falo só assim, pena, aí alguns vão imaginar a pena de um jeito e alguns vão imaginar a pena de outro, tá certo? Alguns vão interpretar situações diferentes, ou seja, a palavra ela é parecida no som e parecida na grafia, né? Vai ser idêntica, então ela vai ser idêntica tanto no som quanto na grafia, só que dependendo do contexto, aí é que nós vamos saber sobre o que nós estamos falando. A polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Ela vem do grego polis, que polis no grego significa muitos, enquanto sema, né, que seja semia, né, esse aqui, ó, esse aqui, né, enquanto sema refere-se ao significado, ou seja, muitos significados. Olha só, já ficou bem claro, né? Então, o termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos, ou seja, diferentes, de acordo com o contexto. Então, seja, para você entender o que está se falando, você tem que saber, para você saber o que significa aquela palavra em si, né? Você tem que saber o que tem por trás daquela palavra, sobre o que estão falando, tá certo? Então, pena, posto e por aí vai. Não é fácil? É fácil demais. Agora, uma coisa que a pessoa tem que saber é se expressar com as suas próprias palavras, né? A pessoa necessita se expressar. A pessoa precisa saber falar por aquilo que está dentro de si. Só parando aqui um pouquinho para falar aqui sobre uma situação que aconteceu sobre essas palavras que são idênticas, né? Ou seja, às vezes as pessoas cometem assim umas gafes, né, como o povo diz. Teve uma senhora que, parando aqui um pouquinho só para descontrair, tá?
uma senhora muito idosa que ela não tinha nem o costume de andar de ônibus, aquelas pessoas assim, bem isoladas mesmo, né? Então ela aconteceu uma vez que ela tinha ido viajado de ônibus. Aí não tinha o costume de sair de ônibus e ela era fumante, né? Fuma, aquele fumo mesmo, com palha, essas coisas, né? E ela tinha saído e não tinha palha. Aí o ônibus estava muito cheio e ela pegou o ônibus, inclusive ela ficou em pé. Eu não sei se vocês sabem, dependendo da empresa, né? Talvez um lugar assim de difícil acesso, tem dia que o ônibus vai vazio, tem dia que o ônibus vai muito cheio. Pelo menos há muitos e muitos anos era assim, hoje em dia eu não sei. E aí o pessoal todo mundo sentado e com certeza faz muito tempo mesmo, né? Que hoje em dia o idoso tem direito e essa senhora era idosa e estava em pé. Aí o idoso tem direito a ficar sentado, que eu quero dizer. Aí passou o motorista tirando as passagens, né? Aí falando com um e com o outro, passagem, passagem, e chegou nela e falou assim, passagem, dona. Aí ela ficou assim, olhando a passagem, dona. Ela falou assim, não tem passagem, né? Não tem passagem, o ônibus tá muito cheio, não tem passagem. Aí falou assim, não, dona, a passagem, cadê a passagem da senhora? E ela ficou sem entender até que ela falou assim, a passagem estava naquele papelinho amarelinho que os outros lá dá pra gente? Eu não tinha cigarro, eu não tinha fumo. Aí ela pegou e falou assim, a passagem você tá naquele papelinho amarelinho que aquele povo lá dá pra gente? Uai, aquele papelinho eu pitei ele. Tava com vontade de pitar, não tinha pai, eu coloquei fumo nele, eu pitei ele. Então aqui, né, acredito que tenha ficado claro e preparei essa atividadezinha aqui. Vocês vão ver só o quanto que é importante saber falar com as próprias palavras, né? Porque às vezes ouve falar, nunca teve a curiosidade de entender, ou nunca teve a curiosidade de se expressar. E uma coisa que ajuda muito a pessoa se sair bem na vida é ela saber falar aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa. Nem que aquilo que ela pensa não seja verdadeiro, não seja real, mas que ela consiga se expressar, tá? Então, é importante tentar fazer isso. Vocês vão tentar fazer isso aqui. Eu preparei aqui algumas frases aleatórias. Está escrito o seguinte: fale com as suas palavras o significado, né? Ou o sentido. Faltou o que aqui? Que se refere à palavra mão. Então, vocês vão observar, a palavra mão, ela tem vários sentidos, né? Então, aqui, olha, ponha seus problemas nas mãos de Deus. O dinheiro está nas mãos dos políticos. Passe mais uma mão de tinta na parede. Papai tem a mão boa para plantar flores. Maria é uma mão na roda. Nessa época de pandemia, lave bem as mãos. Marcelo, ande sempre na mão direita. Oi, amigo, me dá aí uma mãozinha, por favor? O jovem pediu a mão da moça em casamento. A mão que mata é a mesma que rouba. Não vou abrir mão dos meus direitos. Põe a mão da consciência, meu filho, na consciência, meu filho. Ressaltando que aqui o sentido da palavra mão, aqui tem mão no plural, mão no singular e mão no diminutivo, tá? Aqui dentro dessas 12 frases aqui, está certo? Mas o sentido não vai deixar de ser mão, vai continuar sendo mão, tá? Aqui independente de estar no singular, no plural, no diminutivo, no aumentativo, coisa e tal, tá certo? Então vocês vão tentar aí se expressar, né? Tentar falar daquela forma assim, mais objetiva possível, né? O que significa a palavra mão, tá ok? Tenho certeza que vocês vão se sobressair. Depois a gente conversa mais.